né? O dia que tu entrar, se o paciente quiser, dizer assim, eu quero me tratar, é o primeiro princípio. Então, assim, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma orientação e um planejamento do que tu vai fazer. E aí é recuperar a coisa da dieta, essa coisa das fibras, a coisa dos líquidos e recuperar essa coisa da evacuação que a gente estava falando, porque às vezes não é tão fácil, né? Da pessoa diz assim, quando é que tu vai evacuar? Quando o teu intestino mandar. Se tu quebrar essa coisa fisiológica, porque o meu trabalho, aí tem mil explicações. Não posso sair. Né? Porque como é que eu vou no banheiro, no trabalho? Eu digo, olha, todas as pessoas vão no banheiro pelo mesmo objetivo. Né? E tu tem 1000 recursos que tu pode usar para que não fique cheiro, etc. e tal. Tu tem que te adequar ao teu intestino, não o intestino se adequar ao teu estilo de vida. Então, esse que é o ponto-chave. O que é os laxantes? É a maneira mais fácil. Ela fica sem evacuar 4 dias, né? Geralmente são mulheres. Ela vai lá, tomar 4 comprimidos de uma coisa, tem uma diarreia, funciona. Aí ela fica sem fazer nada, continua com todos os hábitos errados, aí há pouco uma semana não funciona, ela vai. Até que quando não funciona, ela chega pra gente, agora eu quero outro laxante. Então. Isso quando não começa com, toma um laxante da diarreia, daí toma um remédio para parar a diarreia, quer dizer, vai constipar de novo. As coisas das toma pacientes... um para melhorar o outro para melhorar um. Né? Às vezes começa a fazer enemas, começa a fazer supositório, põe a mangueirinha de chuveiro, então tem 1000 coisas assim que as pessoas vão tentando se adequar. Põe a mangueirinha no chuveiro dentro? Põe por baixo para lavar, porque não consegue evacuar. Então, assim, os pacientes, eles... Tu ir visitar uma criatura dessa e tomar banho na mangueirinha do chuveiro dele. Que loucura. Desagradável. Bom, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta e vamos falar um pouquinho sobre a hemorroida, né? Que eu acho que é uma das coisas que o pessoal que assiste... uma das perguntas, inclusive... É o medo também das pessoas terem, né? Já voltamos. Para você que estava trocando de canal e só conseguiu nos pegar agora, nós estamos entrevistando então o Dr. Luciano Carvalho, que é oncoproctologista, e nós estamos falando de vários assuntos, como comer bem, qual é a frequência de ir ao banheiro. Para você que perdeu esse iniciozinho, entra lá no nosso site www.programavivamais.com.br, que logo vai estar lá o programa e você pode assistir não só esse programa, mas todos os outros que já passaram. Então, já teve mais um até com o Dr. Luciano também, vocês podem assistir. Mas a gente estava falando, Luciano, que sentar e ler revistinha no banheiro não é o problema de hemorroida. Não é. Não, então assim, isso é mito, né? Existe, é que nem assim, é o mito da pimenta. E a alimentação? A assim, alimentação pode causar hemorroida? A pimenta dá hemorroidas, né? A pergunta, o ânus é doente ou não? Né? O problema é se tu botar uma pimenta na boca e a tua boca for doente, vai te arder. Ou tu pode ter uma hipersensibilidade. Se entrar uma comida independente, a pimenta é uma delas, quando sair, aquilo pode te dar uma hipersensibilidade. Isso não leva à doença hemorroidária. Né? Então, assim, o que são as hemorroidas e o que causam as hemorroidas? Então, existe aquela coisa, eu trabalho muito sentado, o outro eu trabalho muito em pé, eu faço muita força, eu levanto peso. Né? O que acontece? Então, assim, se a gente for olhar, hemorroidas são vasos que todas as pessoas têm. É a mesma coisa do funcionamento do intestino. Todo mundo tem os vasos hemorroidários. Né? Quando é que eles passam a ser doentes? Quando eles têm um funcionamento anormal. Então, assim, ou tem alguma complicação... Que tá sempre trancada. Isso era uma das coisas assim, o intestino preso, as fezes duras levam a tu ter a doença hemorroidária, às vezes isso leva a tu machucar os vasos hemorroidários. E até o esforço excessivo, porque o grande princípio, assim, se a gente olhar, hemorroidas são como se fosse um laguinho que fica vazio. Tu tem ele fora do ânus e dentro do ânus. Todo mundo associa o que tem, tudo que aparece como se fosse de dentro que veio para fora, mas na verdade tu tem vasos dentro e vasos fora. Quando a gente faz força ou vai evacuar, esse laguinho, como se fosse uma bolha, enche de sangue e aí o tecido que sustenta isso fica frouxo. Então esse tecido que sustenta começa a prolapsar, que a gente diz, começa a sair, pode sair só para dentro do ânus sem tu perceber ou sair até lá fora do ânus. O que pode fazer essa constipação? É uma das causas de tu ter esforço, pode piorar esse tecido que fica frouxo. Agora, outros fatores, nós não conhecemos ainda o tecido, por que o tecido fica frouxo? E quando é que tu trata? Quando ele fica frouxo. Né? Isso assim, mas às vezes tu tem essa coisa que a gente, do intestino,
e das fezes duras, ele acaba machucando o ânus. Então, o ânus ele não é a causa, ele é só a consequência. E às vezes passa as fezes duras nessa bolha que está vazia. Que já é machucado. Quando enche, ela tira a casquinha, espirra o sangue e ela volta. Nem sempre o sangramento é disso, mas... Então, esse é o princípio, assim, de como é que tu vai tratar. Muitas vezes o tratamento da doença hemorroidária, que às vezes são os vasos pequenos, né? Às vezes é tu corrigir a alimentação. Parar de machucar o ânus. Né? E qual é a melhor alimentação? Né? O que seria o ideal, por exemplo, para a pessoa assim, comer de fibra todo dia que fizesse bem para o corpo dela? Esse é o grande questionamento, assim, o que são as fibras? Né? Quer dizer, a pessoa só consegue obedecer e aderir a alguma coisa se ela entende o que ela está fazendo. Então, a maneira de que a gente faz isso e a maneira de que tu explica para os pacientes, ele tem que entender. A gente, assim, tem dois tipos de fibras de maneira bem grosseira, assim. As fibras são solúveis, que são as diluídas em água, e as insolúveis. A gente tem que comer nessa conversa 70% de insolúveis e 30% de solúveis. Ah, mas onde é que estão cada uma e cada outra? Se a gente lembrar, a gente não digere celulose. Então, esse é o grande princípio, assim, né? Nós fomos tendo o quê? Uma ocidentalização da nossa dieta e uma industrialização. E nós fomos tirando as coisas que são o resíduo do nosso processo digestivo. Então, assim, o exemplo clássico, se a gente só tomar o suco da laranja, aquilo tem algum benefício? Nenhum. O que nos interessa é comer o bagaço da laranja, o branquinho da laranja. Isso a gente não digere, então isso vai formar o cimento das fezes. Então, assim, o que são as fibras? As insolúveis são basicamente o que contém celulose que a gente não vai digerir, né? Então, assim, isso, se a gente comer pão de queijo, o queijo tranca, eu como isso, massa tranca, não tem resíduo. Então, o organismo digere tudo, aquelas fezes chegam, esse resíduo chega lá no intestino quase sem resíduo, o organismo não consegue manter líquido dentro desse cimento, quer dizer, então o cimento fica em menor quantidade, mais duro, mais difícil de andar na pasta de dente, mais difícil de sair essas bolinhas de fezes. Então, qual é a recomendação? É tu aumentar a quantidade de fibras, que chega a ser de 20 a 30 gramas por dia. Então, é comer a casca das frutas, é comer o bagaço das frutas, é comer o caule lá do brócolis, o caule da couve-flor, né? Então, assim, e às vezes a gente associa alguns suplementos que contenham isso, né? Então, qual é o carro-chefe que a gente usa às vezes? Às vezes a gente usa muito mais, de vez em usar esses medicamentos, que são as fibras sintéticas, que são solúveis. Então, elas aumentam a massa, mas elas não fazem esse processo de fibra crua. Então, de vez em usar isso, os pacientes eles usam como remédio. Então, aquilo dura um tempo e não funciona. Tu tem que fazer mudar o hábito. Então, os suplementos que a gente usa, né, que às vezes a gente associa, e as fibras funcionam muito melhor de manhã do que à noite, então a gente tem que investir no café da manhã, né? E aí o paciente diz, mas eu não tomo café da manhã, só tomo um café preto. Eu digo, então tu vai mudar o teu hábito, ou não vai funcionar. Né? Então, lactobacilo, Luciano. Essa coisa um iogurte faz com que funcione. Não, eu digo lactobacilo mais esses concentrados, né? De caseixirata, raminosos, helvéticos, uma coisa mais completa. Porque o que acontece, assim, o princípio do funcionamento do intestino são alimentos que consigam puxar água para dentro e manter aquilo hidratado. Então, assim, o que a gente usa, às vezes, o farelo de trigo, que é muito barato, quer dizer, não tem dinheiro, tem pouca fibra. Então, assim, se tu for comer a fibra, o suplemento, tu come uma coisa que funcione melhor. Então, tem granola, mas inventaram ração humana, tem 1000 coisas, tu mistura várias coisas. O que interessa, às vezes, tu olhar numa tabela é a quantidade de fibra por alimento e a proporção. Então, se usar o farelo de trigo ou farelo de linhaça, né, não precisa ser inchado ou não, mas aquilo tem quase uma colher de sopa, tem quase 5 gramas. Tu precisa de 30 gramas, tu comer 2 colheres de manhã e uma depois de tarde, já te deu metade das fibras. Então, esse funcionamento vai melhorar bastante. Porque aquilo, tu não digere aquilo, né, e aquilo tu mantém o teu cimento, aumenta o volume do teu cimento, mantém a água do teu cimento, porque o organismo não tira a água dali, fica mais fácil de andar na pasta de dente, mais fácil de expulsar, machuca menos o ânus. Só como uma dica, então, para quem está assistindo, quer dizer, o cara que não gosta, porque a gente tem muito familiar que não gosta de comer
A Ana tem filho assim, eu também tenho filho assim. Não come fibra. Né, que não come fibra, não gosta de salada. Pode misturar linhaça no arroz feijão. Farinha de linhaça seria uma alternativa. Uma das coisas. É que nem a pergunta assim, adianta quando eu vou, eu estou com déficit de vitamina, adianta eu só tomar comprimidos? Não, eu digo não, né? fora o então, suplemento assim, normal, tá? Porque o grande princípio que se tem, o objetivo assim, é tu adequar a quantidade de fibras que aquela pessoa precisa com a quantidade de líquido para que aquilo funcione. O que a gente faz? Procura adequar isso de acordo com o estilo que a pessoa goste. Alguma coisa ela vai ter que comer. Alguma coisa. E quando isso, de preferência, no teu café da manhã e nas tuas refeições, ou no intervalo das refeições. O feijão é uma boa fibra, né? É fibra solúvel. Então, assim, é o grosso que tu precisa? Não. Então, o que tu precisa ter uma dieta saudável e equilibrada? Ideal é brócolis, o que nós fizemos? Nós tiramos isso. O exemplo que eu estava conversando antes, assim, 3 folhas de alface tem 1 grama de fibra. Para a gente chegar nas 30 gramas, dá 90 folhas de alface. Ninguém come isso. Então, tu não vai fazer um pratinho de salada verde, é saudável? É suficiente? Não. E a pessoa, mas eu só como salada, mas é pouco. O teu intestino precisa de mais. Então, talvez essa coisa, eu preciso só usar uma linhaça, só usar um farelo, vai adiantar? Não. Ele vai ter que achar alguma coisa que tenha fibra alimentar, que seja dos alimentos. Então, a pessoa, se eu comer 10 barrinhas de cereal, eu chego nas 30 gramas de fibra. Não vai funcionar. Então, tu tem que equilibrar essa coisa da mudança do hábito. A pessoa, não funciona. Tu pegou assim, o que tu te alimenta? O que tu come no café da manhã? Toma um café preto, come um pão. Então, assim, onde é que está a fibra desse teu pão? É muito menor do que um pão integral. Então, a gente tem que transformar a dieta num sofrimento? Não, mas tu tem que adequar a tua dieta ao que o teu intestino precisa. E aí tu vai botar água, que não precisa ser nas refeições, mas tem que ser 1,5 litro a 2 por dia, quer dizer, são 5 copos d'água, não é muita coisa. As pessoas, mas eu não tomo, não gosto. Não precisa tomar nas refeições, toma no intervalo. Tomar 5 copos Até de água. O ideal não é tomar água na refeição, né? Então assim, são princípios bem básicos. Então assim, se tu comer a quantidade adequada, chegar nas 30 gramas, né? Tomar o líquido adequado, 1 litro, 1,5 litro, e respeitar o teu intestino, ele vai deixar de ser preguiçoso. Né? E o paciente vai ter outros benefícios além disso. Né? Às vezes perde peso, tem uma dieta regulada, atividade física. Então, assim, é um estilo que as pessoas têm que se dar conta disso. Isso vai fazer o quê? Que tu machuque menos o ânus, vai fazer com que tu tenha menos hemorroida, menos sangramento, isso, vai ter menos traumatismo e outras doenças. E hoje em dia, uma coisa que eu acho que é super importante falar para as pessoas, né, Luciano, é que a cirurgia da hemorroida hoje é muito mais simples, né? O que tem, assim, se a gente for olhar, quando eu comecei a trabalhar, que eu já estou, às vezes não parece, mas há 20 anos nessa estrada, se operava muito as pessoas que tinham doença hemorroidária. Hoje, o que mudou? A gente trata o que incomoda o paciente. Então, a gente tem doença fora e doença dentro. Quando é que a gente opera os pacientes? Quem tem doença fora, não o que sai de dentro, doença fora, e que aquilo seja o que causa os sintomas do paciente. Pode ser estético, pode ser para fazer higiene, pode ser funcional, ele pode ter dor, etc. e tal, mas tu trata o que incomoda. Quem são esses pacientes? Hoje a gente opera 10, 15% das pessoas. A grande maioria, tu trata a doença interna no consultório. E aí tu usa lá o método mais efetivo, mais barato, né, que é estrangular essas hemorroidas. O que eles fizeram, eles começaram agora a tentar a cirurgia clássica, que é o que funciona, dói, porque tu vai trabalhar na parte externa. As pessoas, é muito comum, elas não vão consultar com medo que tu vai dizer que elas têm que operar e que elas vão ter um sofrimento. E aí sempre tem o amigo, o vizinho que quase morreu e não sei o quê. Então, assim, esse mito dessas coisas. Mas tu vai ver esses pacientes, quantos tu opera? 10% deles. A grande maioria, tu trata eles e aí fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Tu corrige o hábito, tu some com a hemorroida dele que está incomodando. Então, esse que é o ponto. Assim, qual é as alternativas cirúrgicas que se tentou? Se tentou criar alguns métodos para diminuir a dor. Nenhum deles, todos os métodos que se usa para tentar reduzir a dor, não trata a doença de fora. Então, elas tratam a doença de dentro. Então, se inventou grampeadores, tem um outro método que tu dá uns pontos por dentro, com ecografia, que se chama de THD. Nós já passamos pelo laser e assim a gente vai indo. Né? Isso é efetivo? Não. Né? Tem indicação?
tem indicação precisa para tratar a doença Não é interna, para tudo, né? mas Não é não para a tudo. doença externa. Então, se tu usar um procedimento muito maior para tu tratar uma doença, que eu com um estrangulamento, uma ligadura no consultório, eu resolvi em 5 minutos, qual que é o mais efetivo? Né? Então, esse que é o ponto, aquela coisa da técnica, né? Que vocês passam muito isso na cirurgia plástica, né? Indolor, não sei o quê, aquela conversa toda. Então, eu faço questão de dizer sempre assim, ó, cirurgia sem cicatriz e sem dor não existe. É que nem querer emagrecer sem pagar o preço. Então, eu fico deitado, fico recebendo um choquezinho. Olha, receber choque não é agradável, quer dizer, e se funcionasse não tinha gordinho por aí. Tratamento a gente paga o preço, tem que saber que se paga o preço. Né? A gente vê muita gente falar em pomadinha, medicação para tomar, isso tem algum benefício na hemorroida? Nenhum. Se a gente for olhar assim, no ânus especificamente, são poucas as situações que a gente vai usar alguma coisa tópica, que a gente vai passar alguma coisa. Né? Quando é que a gente usa isso? Quando a gente quer usar um remédio para relaxar a musculatura, que a gente chama para tratar as fissuras, que é os cortes. Quando tu quer tratar a pele, que tu quer usar o corticoide, e só. Aí assim, mas eu tomo remédio para hemorroida, eu passo o remédio, quando eu tenho dor me receitaram uma pomada. Não existe anestésico tópico. Né? Se tu tiver dor, tu vai fazer o quê? Tomar um remédio. O exemplo assim, tu tem uma dor de garganta, tu vai ficar passando uma pomada na bochecha. Né? Eu estou melhorando. Sim, está melhorando porque aquele processo está melhorando. Né? Mas especificamente, medicação para hemorroida não existe. Hemorroida é uma coisa anatômica. Aquilo cresceu e ficou frouxo. Tu pode conviver com aquilo se tu regular teu intestino, ou tu vai ter que tirar aquilo. Outra pergunta. A hemorroida, obeso tem mais tendência a hemorroida, isso é mito ou é verdade? Depende muito mais dessa coisa, dessa característica. Né? Quer dizer, qual é a tua predisposição que o teu tecido fique mais frouxo. Né? Tem algumas situações de outras doenças que fazem com que aqueles vasos fiquem aumentados. Né? Mas especificamente que as pessoas obesas têm mais hemorroides, não é uma coisa, mais mito. Não é uma realidade especificamente. O que às vezes a pessoa obesa, ela tem o intestino, né, que ela come menos fibra. Come errado, né? Ela tem as fezes duras, ela machuca mais o ânus. Então, assim, isso vai um somatório de fatores. Mas aquilo é um defeito anatômico. Depois que esse defeito se instalou, não tem remédio que e tomar uma medicação ainda é perto do absurdo, né? Porque ela não tem um efeito que vai entrar na circulação e vai lá. Olha, Luciano, é uma delícia te entrevistar, porque tu dá uma aula aqui pra gente. Infelizmente, esses 3 blocos passaram voando. Nós vamos ter que te trazer de novo, que ficou um monte de perguntas que eu queria te fazer aqui. Do intestino irritável, que a gente tem recebido muito e-mail a respeito disso também. Sobre Mas não vai faltar oportunidade para trazer ele de novo. Né? Mas muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente e que tu possa vir muitas vezes mais. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade e que possa esclarecer para as pessoas, ajudá-las, né? Nessa coisa que é mudar o hábito. Esse é o grande ponto, assim, investigar o intestino a partir dos 50 e mudar o hábito. É a nossa grande luta, assim. Bom, então como a Ana começou, eu vou terminar o programa hoje, né, Ana? Você tem como entrar no site www.programavivamais.com.br. Se você quiser interagir, a Ana responde todos os e-mails. O meu assessor, que é meu filho, porque eu sou velho para abrir e-mail, então eu já não faço mais isso. Mas as respostas vão ser dadas e, à medida do possível, nós vamos trazer as pessoas que você tem interesse para responder as suas dúvidas. Nos vemos de novo no próximo programa. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.